Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa aula que eu estou gravando se trata aí da aula de oficina de cidadania, arte e cultura, né? Na semana passada nós iniciamos uma nova oficina e o tema da semana passada foi democratização da cidadania. Já essa semana nós vamos falar sobre outro tema também direcionado, né, à cidadania. Vou abrir o slide, como de costume, para vocês acompanharem. E o tema dessa semana é defesa de seus direitos, ECA. O que é ECA? ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos também entender um pouquinho sobre ele hoje, tá? O objetivo da aula, então, é compreender que a responsabilidade social ela deve ser assumida por todos, então todos nós precisamos ser responsáveis socialmente falando, né? Entendidos dos nossos direitos e entendidos também dos nossos deveres. Valorizar a educação, conhecer os projetos que são voltados a classe de vocês que são a juvenil, né? Fala nossa também, porque eu sou jovem. Vou fazer 30 o mês que vem, mas sou jovem. Então, o objetivo da aula é esse, tá? A gente adquirirmos responsabilidade social, valorizarmos a educação e conhecermos os projetos que é voltado aí ao protagonismo juvenil. Antes de tudo, eu quero passar algo para vocês muito interessante, tá? Para a gente entender primeiro quais são os direitos de vocês, do adolescente e da criança, que na verdade o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Precisa entender o que é adolescente e o que é criança. Mas antes de tudo, não existia essa separação. No passado, não havia esse termo infância. No Brasil, por exemplo, colônia, até o século XVII, a infância ela não havia sido descoberta. Então, as crianças eram tratadas como mini adulto. Tem até algumas imagens de quadros e pinturas do passado que as crianças estão vestidas de mini adultos, porque não tinha essa distinção de, você é criança, não, e eu sou adulto. Não, são pessoas em transição de crescimento. Então, até mesmo o tratamento, a tratativa era totalmente diferente do que é hoje, né? E aí, o que aconteceu? No decorrer dos anos, sim, houve mudanças, né? E aí, o que acontece? No passado, quando se havia mudança de criança para adolescente, o adolescente, ele precisava se encontrar ali no meio. Precisava ou trabalhar ou estudar. Geralmente, trabalhar, ele seguia a profissão do pai, era algo passado de geração. Então, não tinha essa questão aí de uma nova profissão, podia acontecer, mas geralmente era algo passado de geração. Trabalho com agricultura, enfim. Ou então, quando passava-se de criança para adolescente ali, ou até mesmo antes mesmo da adolescência, ali, quando a criança já tinha uma certa mobilidade de conseguir andar e pegar nas coisas, já podia ajudar o pai na lavoura e em outros lugares. Então, se o adolescente ou a criança não se envolvesse ali num trabalho ou num sistema educacional, que era algo muito raro, não era todos que tinham a possibilidade de ir a uma escola ou de ter um tutor de ensinar, eram só pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Então, se não tinha essas duas questões, eles viravam infratores. Eram crianças ou adolescentes que acabavam se envolvendo com infrações. Não sei se vocês já viram até alguns filmes assim que retratam o mundo antigo, uma criança que às vezes roubava pão e era algo antigo, algo do passado, porque acontecia muito, tinha muita infração por causa que precisava, né, se alimentar, enfim, e aí a criança não estava envolvida num trabalho, não estava envolvida numa escola e virava um mau infrator. E aí aconteceu que surgiram ali códigos penais para poder, né, penalizar esse adolescente, né, em transição, essa criança em transição, adolescente ali, né. Ali no final do século XIX e XX, aqui no Brasil, teve o fim do trabalho do escravo, né, a escravidão chegou ao fim, mas só que aí houve muito desemprego, porque muitos escravos, né, também não conseguiam emprego,
né? Porque era uma classe nova, era discriminada ainda. Então, houve muitos infratores menores. E aí, esses infratores, eles começaram a trazer problemas para a sociedade, enfim. E aí, o Estado acabou colocando algumas doutrinações, mas só que totalmente irregular. Em 1830, teve um Código Criminal de Menores que eles falavam que o castigo era algo positivo, fazia parte ali de como educar, né, podemos dizer. Era algo comum, em 1830. Eles até colocavam como uma ideia inicial de proteção, o castigo. Em 1927, esse mesmo Código de Menor ele foi reformulado. Então, foi substituído a repressão, né, o castigo. Vocês já ouviram falar da tal da palmatória? Tinha tudo isso no passado, né? Foi substituído pela reeducação. Mas só que é uma reeducação entre aspas também, tá? Porque tinha um certo castigo. Eles isolavam as crianças em espaços parecidos assim com conventos, lugares assim de disciplinar, para disciplinar a criança e para deixarem lá isoladas para reflexão e submissão total aos mais velhos. E em 44 foi criada assistência ao menor, que é uma política ali de repreensão também. Tinha as práticas de correção, muito sérias também. Em 64 também surgiu a FEBEM e FUNABEM, que também tinha esse mesmo aspecto do serviço de assistência ao menor, que é a política autoritária. Mas só que eles admitiam a profissionalização e convivência familiar. Então, também ajudava ali ao menor estar inserido, né, na profissionalização. Por que eu quis iniciar ali? Para a gente entender sobre a infância, porque as crianças não eram tidas como crianças, eram adultos pequenos, não tinha essa tratativa que a gente tem hoje. E aí, mesmo assim, com o decorrer dos anos, eles querendo ter uma tratativa melhor, né, com os adolescentes e crianças, mas só que mesmo assim, com castigo, surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Passou então, as crianças e adolescentes passaram a ser vistos como sujeitos de direito e que tinha proteção integral. Então foi criado ali o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Código de Menores ele tinha no texto do seu artigo a seguinte afirmação: essa lei trata da proteção dos menores em situação irregular. E quem eram esses menores de situação irregular? Eram crianças e adolescentes abandonados, carentes, inadeptos, infratores, todos esses. E dentro desses princípios do ECA, o que é? Quais são as leis envolvidas? É direito à vida. Então, o adolescente, a criança tem direito à vida, direito à alimentação, direito à saúde, desenvolvimento pessoal, social, educação, profissionalização e entre outras. Isso tudo o Estado deve garantir, juntamente com a família. Por isso que existe o Conselho Tutelar e outros órgãos, porque se isso não funcionar, se uma criança ela não ter direito ao alimento, não ter uma boa saúde, enfim, eles acabam tirando a tutoria dos seus pais, podemos dizer assim, né? Então, tem todo ali. Enfim, a partir do ECA ali, do Estatuto da Criança e do Adolescente, as coisas começaram a mudar. E aí houve-se, de fato, uma proteção à criança e ao adolescente. Porém, dizemos que a proteção integral, ela se refere à garantia de todos os direitos, sem exceção alguma. Então, todos os direitos estão garantidos à criança e ao adolescente. E é interessante saber o que é a criança e o que é adolescente. Então, a pessoa até os 12 anos é considerada criança. E aí, de 13 até 18 anos, é adolescente. Consideração final. A construção da cultura da paz requer necessariamente que todos e todas habitantes do planeta conheçam e valorizem os seus direitos individuais e coletivos. As situações de guerra nada mais são que a violação de direitos internacionais, geralmente provocada por interesses econômicos e outros, religiosos, conflitos étnicos. Por isso que é importante a gente estar a par dos nossos direitos. Eu tenho direito de quê?
Que cidadão eu estou envolvido em qual questão ali de direitos, né? Que nem vocês, que são adolescentes, vocês estão envolvidos ali na lei, né? Que eu comentei, Lei 8.069, que é a Lei da Infância e Adolescência, que é a lei do ECA, né? Então, é importante vocês entenderem. Educar para a construção de uma sociedade plena em direitos requer provocar e estimular educadores e educandos a pensarem sobre sua própria realidade e realidade da sua comunidade, seu país e mundo. O que eu quero finalizar falando, né? Como eu disse ali de início para vocês, que mudança que teve, né? O que era criança no passado? O que é criança hoje? É totalmente... Ali a gente tem toda uma estrutura de proteção a ela, e no passado ela estava totalmente exposta, né? O adolescente, olha a tratativa que eles tinham, mal infratores, tinha toda aquela questão. E aí eu deixei um vídeo muito importante, é um vídeo que é um documentário, tá? Se não me engano, tem 20 e poucos minutos. Assistam, até porque para realizar a atividade vocês vão ter que assistir ele, para vocês entenderem um pouquinho sobre esse tempo que aconteceu ali antes da lei, a lei do ECA. O que era criança adolescente, a tratativa antes da lei do ECA e depois, o que virou. E aí a atividade é a seguinte, vocês vão elaborar uma redação de 30 linhas com o tema Eu sou um sujeito de direito. O tema é Eu sou um sujeito de direito. E vocês vão abordar questões pautadas aqui na aula. Para aprofundamento dessa redação, é imprescindível que vocês vejam esse documentário, que vai ajudar muito a vocês criarem aí ideias para falar. Vocês têm que expor ali na redação, tá? Ó, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vocês têm que informar. Eu sou um sujeito de direito, aí vocês vão ter que esmiuçar sobre esse tema, tá? Eu vou deixar aí totalmente aberto para vocês falarem da forma de vocês. Tomem cuidado com os erros de português, tá? Aqueles que vão realizar pelo Word é uma folha, né? Uma folha equivale a 30 linhas, folha ali, sulfite. Então, aqueles que vão fazer no caderno, vocês realizam na folha do caderno 30 linhas, tá? Mas não se esqueçam de escrever de forma legível, que eles forem realizar para o caderno, e de caneta, porque senão não vão conseguir enxergar, porque de lápis é difícil enxergar, tá bom? E é isso, então. As dúvidas que vocês tiverem acerca dessa atividade, vocês podem entrar em contato comigo, lembrando que a gente está realizando as atividades também pela plataforma do Google Classroom, então, através de lá também vocês podem se comunicar, tá bom? E é isso, então. Espero que vocês tenham compreendido a aula, a atividade também. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição e até a próxima.